A biotecnologia é o uso de um organismo, componente do organismo ou qualquer outro sistema biológico para fazer um produto ou processo. Muitas formas da biotecnologia moderna envolvem a tecnologia do DNA. E essa tecnologia do DNA é o sequenciamento, análise e corte e colagem do DNA. As formas típicas de tecnologia do DNA incluem sequenciamento do DNA, reação em cadeia da polimerase, clonagem do DNA e eletroforese em gel. As invenções da biotecnologia podem levantar novas preocupações, práticas e questões de ética que devem ser discutidas com a participação de toda a sociedade. Diante disso, trago algumas das tecnologias do DNA que estão presentes na clonagem e no DNA recombinante. Um dos grandes feitos da biotecnologia são os transgênicos, que são organismos manipulados geneticamente de modo a favorecer características desejadas, como a cor, tamanho, etc. Esses transgênicos também podem ser chamados de OMG. Assim, para algum organismo ser classificado como transgênico, é preciso que nele possua o gene de um outro organismo, a qual ele não possuía uma característica que era evidente, e com a inserção desse novo gene ele possa apresentar essa nova característica. Neste exemplo, vamos supor que em uma determinada plantação, as plantas elas não têm resistência a uma determinada praga. Então, para isso, vai se usar da biotecnologia para que faça com que essas plantas elas tenham resistência. No caso, ela vai ser um organismo transgênico da seguinte maneira: uma bactéria que ela tem resistência a essa praga, ela vai ser pega e seu DNA vai ser isolado. Nesse isolamento, vai ser clonado o DNA e extraído o gene de interesse, ou seja, o gene que vai ter a característica de resistência à praga. Então, esse gene ele vai ser inserido no tecido dessa planta. Automaticamente essa planta ela vai virar uma planta transgênica. E assim ela vai ser reproduzida para que ela possa ter resistência a essa praga. DNA recombinante, clonagem molecular, ou também pode ser chamado de clonagem gênica. É a denominação dada às moléculas de DNA que possuem parte do DNA derivada de duas ou mais fontes. Normalmente essas fontes são espécies diferentes. Como citado no exemplo anterior, um organismo que tem uma determinada característica vai ser pego e o gene de interesse dessa característica vai ser retirado e colocado em um outro organismo. Neste exemplo de um DNA recombinante, pode ser possível observar o plasmídio, que é uma molécula de DNA circular que são encontradas nas bactérias, e ao lado o gene alvo, que foi dado o gene de insulina, como por exemplo. O que vai acontecer? Esse plasmídio ele vai passar por um processo de digestão com enzima de restrição. Essas enzimas de restrição são enzimas que são capazes de cortar a molécula de DNA. Nessa digestão ou nesse corte que o plasmídio vai passar, assim vai poder ser inserido o gene alvo, que é o gene da insulina. Quando esse gene ele é colocado junto ao plasmídio, ele vai ligar-se. Então ele vai ser chamado de DNA liga-se. E assim o plasmídio vai estar recombinado, ou seja, ele passou por um DNA de recombinação. A clonagem é um método artificial de reprodução que utiliza células somáticas, ou seja, as que formam os órgãos, os ossos, a pele, o músculo, em substituição às células sexuais, masculinas e femininas, o óvulo ou o espermatozoide. Nesse método, a clonagem vai ser de um indivíduo que será igual a seu progenitor. Neste exemplo de clonagem, temos a clonagem mais famosa, que é a clonagem da ovelha Dolly. Ela é bem simples de entender. Ela aconteceu a partir de 3 ovelhas. A primeira ovelha, que a gente chama de ovelha matriz, nessa ovelha foi retirada uma célula de sua mamária, ao qual se pegou somente o núcleo dessa célula. A segunda ovelha é a ovelha doadora do óvulo, ou seja, a que doa o ovócito. Desta célula
somente será utilizado o restante da célula. O núcleo ele é retirado e não vai servir. Então, com o núcleo da primeira ovelha e o restante da célula da segunda ovelha, vai fundir, ou seja, vai haver uma fusão entre esse núcleo da primeira com o restante da célula da segunda ovelha. Essa fusão ela vai acontecer por descargas elétricas. Nisso vai acontecer a multiplicação das células, certo? Nessa fusão vai originar o embrião. Quando as células começarem a multiplicar, elas vão ser postas numa terceira ovelha, certo? Que eles chamam de mãe de aluguel. E é nessa ovelha que vai acontecer a gestação. E assim, quando essa ovelha nascer, ela vai ser idêntica à primeira ovelha. Por quê? Porque a primeira ovelha, ela doou o núcleo, ou seja, ela doou o DNA. Então ela vai ser igual à primeira. No ano de 2018, cientistas chineses clonaram macacos usando a mesma técnica que produziu a ovelha Dolly, que é a clonagem que é feita através do processo chamado de transferência nuclear de células somáticas, que envolve a transferência do núcleo de uma célula, que inclui seu DNA, para o óvulo que teve seu núcleo removido, assim como eu expliquei no exemplo anterior. Os dois macacos sinomólogos idênticos nasceram entre 8 e 6 semanas, virando os dois primeiros primatas da ordem dos mamíferos, que inclui macacos, símios e humanos, a serem clonados de uma célula não embrionária. E pesquisadores do Instituto de Neurociência da Academia Chinesa de Ciências em Xangai disseram que o projeto pode ser uma vantagem para pesquisas médicas ao tornar possível o estudo de doenças em populações de macacos geneticamente uniformes. E assim também gerando a viabilidade de clonagem da nossa própria espécie.